de HTML e CSS, JavaScript é uma linguagem de programação, como outras que você já conhece. E além disso, JavaScript é a única linguagem de programação que é compreendida por todos os navegadores, e por isso é a linguagem que nós usamos para programar páginas web. Uma coisa interessante é que o JavaScript, durante muito tempo, foi uma linguagem usada apenas no lado cliente de aplicações web, ou seja, para programar páginas HTML. Enquanto isso, no lado do servidor, eram usadas linguagens como Java, C#, Perl, PHP e mais recentemente Ruby e Python. Mas JavaScript é uma linguagem de programação como outra qualquer e poderia ser usada no lado do servidor também. Pensando nisso, algumas comunidades desenvolveram soluções para usar JavaScript no back-end. E nos últimos anos, o uso de server-side JavaScript aumentou muito no mercado, graças especialmente à plataforma Node.js, que é muito popular. A sintaxe de JavaScript lembra muito a sintaxe de Java e C, e isso é proposital. Quando a linguagem foi criada, os criadores decidiram adotar essa sintaxe mais familiar para diminuir a curva de aprendizado para os programadores que já estavam acostumados com essas linguagens, e assim facilitar a adoção de uma nova linguagem. Por isso, a sintaxe de muitas construções é parecida com Java e C, como dá para ver nesse pequeno exemplo. Por exemplo, funções são declaradas usando a palavra-chave function, com os parâmetros entre parênteses e o corpo da função entre chaves. A palavra-chave return é usada para retornar valores de funções. Para declarar um array, é só colocar os valores entre colchetes, e existe o for loop, usando a mesma sintaxe de Java e C. Por outro lado, mesmo nesse pequeno exemplo, já dá para reparar em algumas diferenças, como o uso da palavra-chave var para declarar uma variável local. Mas apesar do nome e da sintaxe familiar, JavaScript e Java não têm nada em comum. JavaScript não é um tipo de Java, não foi baseado em Java, e na prática, as duas linguagens são muito diferentes de usar. O nosso objetivo aqui não é ensinar a linguagem, mas sim mostrar como ela é usada dentro do contexto de desenvolvimento front-end, ou seja, como o JavaScript é usado para controlar o comportamento de páginas web e adicionar interatividade com os usuários. Por isso, nós não vamos fazer uma introdução à linguagem. Ao invés disso, vamos mostrar exemplos de como o JavaScript é usado e ao mesmo tempo vamos acabar apresentando um pouco da linguagem na prática. Mas se você for usar JavaScript para valer, é importante parar e conhecer a linguagem. Existem muitos recursos gratuitos na internet para aprender JavaScript de maneira mais detalhada, e um deles em particular, que nós recomendamos, é a seção sobre o JavaScript do MDN. Em primeiro lugar, vamos ver como usar JavaScript dentro de uma página HTML. Assim como o CSS, JavaScript é algo a mais que pode ser incluído no HTML. Não é obrigatório que toda página use JavaScript, embora hoje em dia praticamente todas usem. Existe um elemento HTML específico para incluir um trecho de JavaScript na página, que é o elemento script. Entre as tags de abertura e fechamento de um script, fica o código na linguagem JavaScript. O elemento script pode aparecer várias vezes na mesma página, e além disso, ele pode aparecer em outros lugares. Aqui nós colocamos o script dentro do elemento head, mas ele poderia estar dentro do body, por exemplo. Assim como o CSS, declarar o JavaScript diretamente dentro do HTML é prático, é rápido, mas não é uma boa prática para um projeto real, a não ser em casos muito particulares. Os motivos para isso, novamente, são a separação e o desacoplamento dos componentes, ou seja, deixar o HTML em arquivos HTML e o JavaScript em arquivos JavaScript, e também facilitar o reuso de código. Por isso, a prática recomendada é colocar o código em um arquivo com a extensão JS e incluir esse arquivo no HTML usando a mesma tag script, mas agora com o atributo source indicando o caminho até o arquivo. Note que agora nós colocamos o script como o último elemento do corpo da página. Essa é uma prática muito comum para acelerar a renderização da página e dar a sensação de que ela foi carregada mais rapidamente. O código JavaScript de uma página HTML muitas vezes é um código reativo, ou seja, ele é usado para reagir a alguma ação do usuário, como clicar em um botão, preencher um campo de um formulário, clicar em um link, mover o mouse e por aí vai. Cada uma dessas ações gera o que nós chamamos de eventos em um objeto do JavaScript,
E o objeto pode responder a eventos através da execução de callbacks, que são apenas funções chamadas automaticamente pelo navegador caso algum evento específico aconteça. Para controlar o comportamento de uma página web usando JavaScript, você precisa conhecer duas coisas. Em primeiro lugar, precisa conhecer a própria linguagem JavaScript. Mas a segunda coisa igualmente importante é conhecer o DOM, ou Document Object Model, que é uma interface de programação para um documento HTML. Uma forma de enxergar o DOM é pensar nele como uma representação dos elementos HTML em objetos do JavaScript, com métodos e atributos. Alterar o atributo de um objeto no JavaScript significa alterar, de alguma forma, o elemento HTML que aquele objeto representa. Vamos ver como isso funciona no navegador. Usando o Cloud9, nós podemos abrir um documento HTML direto no navegador, ao invés de usar o navegador interno do Cloud9. Para fazer isso, primeiro você precisa clicar em Run, e isso vai fazer com que o servidor seja iniciado em background. E depois é só clicar em Preview e Preview Running Application. Isso vai fazer com que apareça essa página aqui. Então você pode simplesmente copiar essa URL, abrir uma nova aba no navegador, colar a URL e abrir ela aqui. Aí você pode simplesmente clicar no link do arquivo HTML que você quer ver e pronto, esse aqui é o HTML renderizado direto no navegador, fora do Cloud9. Aqui nós podemos abrir de novo aquele Developer Tools do Chrome, clicando com o botão direito em qualquer lugar da página e depois clicando em Inspect. Novamente vai abrir aquele painel de elementos e se você clicar com o botão ESC do teclado, vai ver que abre um console aqui embaixo. Esse console é um interpretador de JavaScript. Ele é muito parecido com o IRB de Ruby, mas é para JavaScript. Aqui nós podemos executar um código JavaScript qualquer, como por exemplo, percorrer um array. Então nós podemos declarar um array, por exemplo, um array de strings A, B e C. E então nós podemos usar um loop for, fazendo for i igual a 0 e menor do que o comprimento do array, que é array.length, e mais. E aí no corpo do loop a gente coloca qualquer coisa que a gente quer fazer com os elementos do array. Aqui eu vou usar a função console.log, que é equivalente a um printf de C, para simplesmente imprimir o elemento. Então console.log r de i, que é o elemento na posição i. Finaliza o comando com ponto e vírgula e executa, e aí ele imprimiu realmente cada elemento do array. Até agora tudo bem, só que esse código não tem nada a ver com a página HTML aqui do lado. Quer dizer, a gente ainda não interagiu com o DOM. O ponto de partida para interagir com o HTML é o objeto document, que é um objeto global. Aqui a gente pode expandir essa variável e ver que ele realmente representa o HTML. A gente até pode passar o mouse por cima dos elementos e os elementos vão ser destacados aqui na janela do lado. Além disso, esse objeto tem métodos e atributos que nos permitem encontrar elementos HTML dentro da página. Por exemplo, document.links retorna um array com todos os links da página. Realmente, se a gente passar o mouse aqui em cima, dá para ver que cada um dos links está sendo destacado. Mas a maneira mais usada para encontrar elementos HTML é o método, de novo, do objeto document chamado querySelectorAll, que é esse aqui, e a sua variação querySelector. O método querySelectorAll recebe como argumento um seletor, que é aquele mesmo conceito de seletor que nós usamos para selecionar elementos em CSS. Por exemplo, nós podemos passar como argumento h1, que é um seletor, e esse método retorna um array contendo o elemento h1 da página. A diferença entre o querySelectorAll e o querySelector é que o querySelectorAll sempre retorna um array contendo todos os elementos selecionados, e o querySelector retorna sempre um elemento, que é o primeiro elemento selecionado. Então a gente pode usar também querySelector para obter direto o elemento ao invés de um array.
E esse elemento que foi retornado, por sua vez, tem também seus próprios atributos e métodos. Então, se a gente armazenar o retorno em uma outra variável chamada h1, a gente pode, por exemplo, conseguir o ID desse elemento fazendo h1.id. Um outro atributo interessante desse objeto h1 é o atributo style, que retorna um objeto que pode ser usado para alterar o CSS do elemento. Por exemplo, a gente pode alterar a cor do texto fazendo h1.style.color, que é o nome daquela propriedade que a gente já tem usado, e aí passar algum valor, por exemplo, a cor rosa, e aí o texto foi alterado. Quando essa linha foi executada, o HTML que representa a página foi alterado, o que dá para ver se a gente clicar com o botão direito no H1, clicar em Inspect, e ele mostra aqui o elemento com um atributo novo, que não existia no HTML original, que é o style com o valor color pink. Essa é uma outra forma de usar CSS, que é chamada de declaração inline. Nós também podemos esconder esse elemento usando a propriedade display do style e colocando o valor none. Cada elemento HTML tem um objeto correspondente em JavaScript, e os nomes dos métodos e as propriedades dos objetos e a maneira de fazer uma determinada alteração na página são todas coisas definidas pelo DOM que nós mencionamos antes. Só por esse exemplo aqui no console, dá para perceber que HTML, CSS e JavaScript são três coisas que caminham sempre juntas, e é quase impossível usar uma coisa sem conhecer a outra. Por exemplo, para alterar a cor do título, nós precisamos usar JavaScript, mas também precisamos conhecer sobre seletores e sobre a propriedade CSS que precisava ser alterada.